Modernização. Foi a partir da década de 1950 que se começou a pensar que o desenvolvimento econômico dependia da modernização da economia por meio da captação de capitais externos para impulsionar o desenvolvimento industrial. Alimentava-se a ideia de que a industrialização seria capaz de promover a superação do atraso tecnológico e diminuir a desigualdade existente entre o centro e a periferia. Nesse sentido, os países com economia e tecnologia atrasadas deveriam redefinir sua integração à economia mundial por meio de desenvolvimento industrial. Essa abordagem a respeito do desenvolvimento econômico ficou conhecida como teoria da dependência. Acreditava-se que a importação do modelo econômico dos países centrais traria como consequência a superação dos problemas sociais. Alguns países emergentes, entre eles o Brasil, conquistaram um significativo grau de industrialização e realizaram profundas mudanças em sua estrutura produtiva. Porém, as transformações foram conquistadas a partir da forte dependência das empresas multinacionais que se expandiram pelo mundo, principalmente no século XX, muitas até no Brasil. Historicamente, os governos brasileiros elevaram o endividamento do Estado, que por sua vez dotou o país de infraestrutura capaz de sustentar o processo de crescimento da atividade industrial em larga escala, e ao mesmo tempo abriu mão de uma série de impostos para atrair o capital estrangeiro. A ampliação da capacidade de produção industrial também foi consolidada no período da ditadura militar, na manutenção de níveis salariais baixos, que, associado à ausência de políticas de distribuição de renda, ocasionou uma intensificação na concentração de riquezas nas mãos de poucos. Houve um crescimento econômico que privou a maioria da população dos benefícios da riqueza acumulada. O Brasil, que tem PIB um dos maiores do globo, inverte muito a situação se comparada ao IDH. Percebemos que a ideia de desenvolvimento ficou associada muito mais ao crescimento da economia e ao emprego de tecnologia moderna para aumentar a produção, do que voltada à melhoria de qualidade de vida. A produção em grande escala e os ganhos empresariais foram colocados como ponto de partida, pois se acreditava que os benefícios sociais viriam como consequência, já que o crescimento da economia gera emprego, salário, consumo e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida da população. Um modelo desenvolvido associado apenas ao bom desempenho da economia e à ampliação da capacidade de consumo da população tem suas limitações, como ficou demonstrado no caso brasileiro no século XX. Assim, o processo de desenvolvimento não deve se restringir apenas ao crescimento acelerado da economia, mas ter como objetivo benefícios sociais, culturais e ambientais. Características do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento caracteriza-se por graves problemas sociais, grandes desigualdades entre os grupos sociais, capacidades limitadas de desenvolvimento tecnológico e dependência financeira do mundo desenvolvido. É preciso considerar que os países subdesenvolvidos são diferentes entre si. Alguns possuem elevada capacidade de produção e atraem investimentos estrangeiros, como Brasil, México e etc. No entanto, aparece uma grande parte de países excluídos, que dependem da ajuda humanitária para a sobrevivência da população faminta, que não tem oportunidade de trabalho nem condição de obter renda, situados na Ásia, África, etc. São países que, no geral, têm meios de transportes ineficientes, seu custo eleva o preço de produtos e prejudica a concorrência. O sistema de comunicação é precário, ligações internacionais são muito elevadas e não há estrutura para o acesso à internet. A integração regional é escassa, devido à pequena diversidade de produção e às dificuldades econômicas, etc. No final, o subdesenvolvimento não é fruto da globalização, mas a integração global acentuou a distância entre países ricos e pobres. Ainda é elevada a quantidade de pessoas vivendo em condições de pobreza, até mesmo nos países desenvolvidos.